Olá, nós vamos conversar hoje com Rafaela Munari. Ela é psicóloga organizacional, professora, palestrante, mentora e consultora de RH. Com formação em MBA em coaching, pós-graduação em psicologia organizacional e mestrada em RH e gestão do conhecimento. Especialista em programação neurolingística, que é a PNL, e analista comportamental, que é DISC. 15 anos de experiência na área. Ela trabalhou em grandes empresas, incluindo a logística da Ambev. Co-founder do RH e DP Juntos Academy, uma escola dedicada à captação de profissionais, capacitação de profissionais de RH e DP. Sua atuação como consultora já beneficiou mais de 30 empresas clientes e mais de 10 mil alunos. Reconhecida pelo Top 10 Pessoas Influentes do RH 2022. Faz parte como diretora de Psicologia Organizacional da APSA, Associação Brasileira de Profissionais de RH. Olá, Rafaela Munari, como vai você? Tudo bem? Olá, Ari, tudo bem? Um prazer estar conversando aqui com você hoje. Muito obrigado. Eu já expliquei um pouco do seu currículo, da sua trajetória profissional aqui, mas algo que me chamou mais atenção foi esse curso que você faz, que é o RH IDP. É isso mesmo? IDP? RH IDP Play, isso aí. IDP Play. Como que é isso? Conta um pouquinho como que é isso aí, por favor. Então, como funciona? Eu e a minha sócia, a gente viu que no mercado não tinha acesso de qualidade de uma forma muito facilitada de cursos de RH e de DP. Geralmente é um curso com uma formação específica, então a gente resolveu lançar um streaming de cursos para RH e departamento pessoal. É que nem uma Netflix, você paga uma mensalidade e você tem acesso a mais de 30 cursos. Todos os meses a gente está lançando cursos novos para todas as áreas da área de recursos humanos e departamento pessoal. Então você vai encontrar cursos de auxiliar de RH, analista de RH, e-social, inteligência emocional, diversidade e inclusão. Então são todos assuntos que estão em voga, que estão necessitando que os profissionais se profissionalizem com alta qualidade. Então, desde o RH operacional até o RH estratégico. Então, quando a pessoa pensa, bom, eu quero aprender algo na área de RH e de DP, no RH e DP Play você vai achar esses cursos com certificado, com professores aí de alto renome, qualificados. Sua grande maioria tem mestrado, tem pós-graduação, são especialistas na área, e aquele pensamento, né, Ari? Bom, eu sei muitas vezes o que faz o recrutamento e seleção, beleza. Aprendi na faculdade, aprendi no dia a dia, na empresa, mas como eu faço na prática? Então, esse é o diferencial. Eu sei o que é, como que é, mas como que eu faço na prática? Então, todos os cursos têm esse viés, têm essa visão de como fazer na prática. Quer implementar a diversidade e inclusão na minha empresa? Ok, é um assunto que está super em voga, é um assunto que representa as organizações, mas como eu implemento diversidade e inclusão? Como que é o passo a passo? Como que eu faço isso de fato, verbalizar e também fazer parte da cultura da empresa? Desde o presidente até as funções operacionais. É isso que a gente ensina nos cursos. E aí você tem acesso muito fácil a todos os cursos, pagando uma mensalidade estilo Netflix, muito parecido com o Netflix. Como que faz para acessar esse curso? Pode acessar o site rhidpjuntos.com.br, que é o nome da nossa empresa, RHIDP Juntos. Então, dentro dali você consegue acessar a todos os cursos. Normalmente um curso desse demoraria quanto tempo para a pessoa ir lá e ouvir, para prestar atenção e tal? Quanto que custa? Quanto demoraria isso para a pessoa? A gente tem curso desde 10 horas até 80 horas.
Então depende da sua disponibilidade. Pode ver e rever quantas vezes quiser, pode ver no carro, no ônibus indo para a faculdade, em casa, na praia. Então tem acesso a todos os lugares, depende muito da disponibilidade da pessoa, né? Se a pessoa tem um ritmo de estudo de 1, 2 horas por dia, 2 vezes por semana, então vai muito da disponibilidade da pessoa. Mas tem cursos aí que variam de 10 horas até 80 horas de formação. Tá bom. Então, por exemplo, se for de 10 horas, se tiver um curso aí com você vamos dobrar, vai de 20 horas, por exemplo. Como que faz? Como que ele faz? A cada dia ele acessa um capítulo, é isso? Ele pode acessar, de repente, tudo no mesmo dia. Depende da disponibilidade dele e do que ele vai fazer. Mas se eu quero assistir 1 hora por dia, vai estar lá salvo a partir da onde ele vai continuar o curso. Então não tem problema nenhum. Ele pode assistir 1 vez por dia, 2 vezes por dia, todas as noites, 1 vez por semana. Fica muito da disponibilidade da pessoa. E, por exemplo, eu não acessei o curso ainda, só estou perguntando para eu poder entender melhor. Então, vamos supor, você falou hoje sobre um determinado tema, e aí você vai falar assim, olha, vamos dar uma paradinha e nós voltamos em 30 segundos ou 1 minuto, qualquer coisa nesse sentido. Que é exatamente o intervalo que ele pode parar para ir lá no banheiro, ou sei lá, comer alguma coisa, tomar um café e tal, bater papo. Aí ele volta naquele lugar, marca o horário onde ele parou, volta lá e continua tendo a aula. Exatamente. Já estamos de volta, agora estamos falando sobre tal assunto, assim. É mais ou menos isso que você faz? São cursos gravados. Tá. Então, vou ter o curso já lá na plataforma. A partir do momento que eu acesso, eu já vou ter aquele curso disponível e eu posso ver o curso quando quiser, parar, voltar. Tá. Tem atividades também práticas para a pessoa ver se ela entendeu sobre o seu conhecimento. Então, é como se estivesse na Netflix, tem uma série, eu dou play. Entendi. Hoje, quando você voltar na plataforma, a série vai estar lá de onde você parou. É exatamente igual. Tá. Agora que eu entendi. Você para, vê o que tem que resolver, ou volta no outro dia, uma hora mais tarde e tal. Aí, na hora que você quer acessar de novo, continua no mesmo local. Continua no mesmo local que está. Tá bom. Exatamente. Poxa vida, então é super prático isso, pô. Super prático, muito prático, e é na prática. Esse é o mais importante. Nada de teoria, nada de falar muito de cavenato, de ler livro. É exatamente o que a pessoa deve aprender na prática, com vivências reais. Exatamente. Na verdade, o RH não é algo assim que está muito intimamente ligado à advocacia, que você tem que usar aqueles termos que são, né? Mas, assim, o que você tem que fazer é o dia a dia, né? O passo a passo. Tem que resolver o assunto da pessoa. Falando de RH, né, Ari, o que a gente fala muito hoje é que muitas vezes eu entendo o teórico, mas não consigo colocar em prática. Por quê? Porque eu preciso entender da cultura da empresa, como funciona cada setor, eu preciso entender de fato o que vai funcionar naquela empresa. A gente fala muito do RH replicador, que o RH replicador não vai funcionar em todas as empresas. Eu trabalho numa empresa, ela tem uma cultura X. Eu trabalho em outra empresa, tem cultura Y. Eu tenho que adaptar aquele processo a cada cultura, a cada empresa. Por isso que eu preciso dominar aquele processo. Se eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção para funções operacionais, tem um objetivo. Para funções de liderança, é outro objetivo. Eu vou ter que me posicionar, fazer perguntas diferentes, fazer processo diferente para cada tipo e estilo de função. Então, esse o objetivo. É fazer com que você entenda o processo, mas consiga aplicar em diversos ramos. No varejo, na indústria, na área tech, na área de TI, porque cada empresa tem uma necessidade diferente. E aí, quando eu falo de RH replicador, não dá certo muitas vezes aquele processo, porque a empresa não está preparada realmente para incluir aquele processo dentro da sua empresa. Entendi, agora eu entendi. De repente, não adianta nada ir lá aprender e não consegue colocar na prática isso, né, Rafaela? É isso que acontece a grande maioria das vezes. A pessoa entende na teoria o que é recrutamento e seleção, ou o que é pesquisa de clima, mas não sabe colocar em prática. E a gente precisa botar em prática o que a gente sabe, né? Não adianta ficar só na teoria. É muito bonito eu chegar para um presidente e explicar o que é pesquisa de clima.
mas essa pesquisa de clima, ela tem que trazer resultado para a empresa. Tem que ser um investimento, não pode ser um custo para a empresa. Exatamente. Teve um amigo meu de uma empresa relativamente grande, ele fez essa pesquisa de clima, mandou 2 gerentes embora. É exatamente isso, porque a gente colhe as informações e falando de pesquisa de clima, é muito importante o pós. Então, eu, quanto profissional de RH, apliquei a pesquisa de clima. Ok, o que eu vou fazer com ela? Quais foram os dados que eu colhi? Eu preciso dar andamento, eu preciso ter ações para aquelas questões. Então, por exemplo, lá na pesquisa de clima deu que o benefício não está conforme a legislação ou os funcionários não estão satisfeitos. Qual vai ser meu plano de ação para reverter esse índice que está baixo? Eu realmente estou pagando conforme convenção coletiva? Está de acordo com a necessidade da empresa? Daqui a pouco eu tenho um benefício que é para auxílio creche. Só que a maioria dos meus colaboradores são homens sem filhos. Faz sentido ter auxílio creche ou não? Então eu tenho que entender da necessidade da empresa, entender da cultura, dos colaboradores que fazem parte para oferecer o melhor benefício. E aí sim eu consigo reverter essa avaliação e pesquisa de clima, né, ou avaliação de desempenho, eu consigo reverter essa pesquisa de clima em investimento, porque aí sim eu passo credibilidade e eles vão entender como funciona a pesquisa de clima dentro daquela empresa. Nada mais justo do que fazer isso, né? Isso basicamente é a base, né? É o beabá, né, que tem que ser feito, né, Rafaela Munari? É o beabá, eu brinco que o feijão com arroz bem feito dá muito resultado. O problema é que muitos profissionais de RH querem pular etapas. Então eu tenho ali recrutamento e seleção, vou contratar o colaborador, eu preciso fazer a integração daquele colaborador para ele entender a cultura da empresa. Depois eu preciso aplicar uma avaliação de experiência, aplicar uma avaliação de desempenho para ter o resultado e interligar isso com treinamento e desenvolvimento. E depois, lá no final, ter um RH que cuide de metas. Não adianta eu fazer implementação de KPIs, não adianta fazer implementação de indicadores se eu não tenho o básico. Se eu não estou fazendo recrutamento e seleção eficaz, se eu não estou fazendo uma avaliação de desempenho boa, se eu não tenho uma pesquisa de clima. Então, eu preciso primeiro ter a base do meu setor construído para depois fazer essa gestão de indicadores. Isso é fundamental para a administração do RH, né, Rafaela? Exato, é fundamental. Eu não posso colocar, como dizem, né, a carroça na frente dos bois. Eu tenho uma ordem a ser seguida. Porque se eu fazer gestão de indicadores, que o RH acaba sendo estratégico, mas sem ter os processos básicos bem implementados, essa gestão de indicadores não vai fazer sentido nenhum para a empresa. Agora, conta um pouquinho o que é esse seu trabalho que você faz parte como diretora psicóloga organizacional na APSA, Associação Brasileira de Profissionais de RH. Como que é isso? Então, a APSA é a Associação dos Profissionais de RH. Eu sou uma das diretoras da psicologia organizacional. Então, eu tenho um squad, eu tenho um time que faz parte dessa diretoria. E é fundamental que a gente leve para as empresas o quanto o psicólogo organizacional, dentro da gestão de pessoas, dentro do RH, pode atuar de forma estratégica e também levando a psicologia organizacional como algo a mais para essa área. Então, o psicólogo organizacional, ele tem sim a sua importância dentro da área, ele consegue ter um viés, um olhar diferente para o capital humano, e é essa importância que, através da APSA, a gente leva para o psicólogo organizacional. Porque existem diversos profissionais que atuam dentro da área do RH. Tem o administrador, tem o técnico de recursos humanos, tem quem faz gestão de recursos humanos, tem muitas vezes pedagogo, assistente social, segurança do trabalho e inclusive o psicólogo. Só que qual é o papel fundamental do psicólogo? É ele entender do capital humano, do comportamento humano,
das competências e aí atuar de forma estratégica. Então, tem muito psicólogo que atua e a gente quer fazer com que esse psicólogo atue de forma estratégica, que entenda do RH para negócios. Exatamente isso, você falou muito bem. O RH para negócios, esse que é o mais importante, né? Para a empresa em si, entendeu? Né? Exato. Porque operacional, muitas pessoas fazem o operacional e não vem resultado. Então, quando a gente implementa o RH estratégico, principalmente visando o investimento, fazer com que o presidente, o CEO, a liderança, veja o RH como parceiro de negócio. Veja o RH... Pode falar. Pode falar, Ari. Não, pode falar. Não veja esse setor como um custo, porque quando eu acabo vendo e vendendo, né, o setor do RH como algo que não tem valor, como algo que é difícil, como algo que é complicado, que muitas vezes tem ali só para cumprir a lei, obviamente a empresa não vai ver o resultado e o valor que o RH tem. Então eu quero com que, né, sendo diretora de psicologia organizacional, leve a psicologia organizacional a outro patamar, investindo no RH para negócios, com essa visão totalmente estratégica. Mas isso é fundamental para você continuar dando voz ao profissional de RH, né? Fundamental. Mas mesmo a gente está falando aí já de RH 5.0, envolvendo tecnologia, envolvendo RH estratégico, muitas empresas, e isso empresas de grande porte muitas vezes, estão muito focados em fechar a folha e admitir colaborador. Eu acho que a empresa que pensa, eu imagino, a empresa que pensa que o seu colaborador é um número que você pode trocar, não gosto muito disso aí, não. Eu acho que não é bem por aí o caminho. Não tem resultado, só tem um turnover, uma rotatividade extremamente alta, o colaborador não é produtivo, não tem equipe de alta performance, mas muitos CEOs, muitos presidentes, muitos líderes da alta gestão ainda têm essa visão ultrapassada do RH. Tem essa visão que o RH só vai fechar folha, que muitas vezes nem o RH que fecha, é o departamento pessoal, mas enfim, tem essa visão de que só vai admitir, demitir e apertar um botão. E é muito além disso. Até quando a gente fala de departamento pessoal, é uma parte muito estratégica dentro do RH. Quando eu começo a analisar uma folha de pagamento, eu consigo ver até como está a saúde da empresa. Se tem colaborador fazendo muita hora extra, se tem colaborador colocando muito atestado, se tem algum setor que está fazendo mais hora extra que o outro, se tem setor que está com horas faltantes, aí com banco de horas negativo. Então, eu consigo, analisando uma folha de pagamento, verificar a saúde da empresa. E as empresas, muitas vezes, não têm essa visão. Muitas vezes, o RH não sabe se posicionar com esse olhar estratégico. Isso também cabe ao profissional de RH entender como é que funciona essa parte aqui, que é a outra parte ali, que é a outra ali. Entender da organização como um todo. Só não se envolvendo com a área de insumos da empresa, da companhia. O restante, ele tem que se envolver com todo o pessoal, com todas as pessoas, ele tem que se envolver, senão não tem jeito. É uma visão sistêmica, é uma visão do macro, porque vai ter impacto em todos os setores. E falando da APSA, é muito essa visão que a APSA traz. É muito essa visão do RH para negócio. Do RH que realmente é parceiro da empresa, é parceiro de todos os setores, que tem essa visão global. Então, por mais que o RH atue, muitas vezes de forma fragmentada, um processo vai ter impacto no outro. Então, o que a APSA quer levar para as empresas? Essa visão de RH estratégico, essa visão de RH para negócio, que tem os processos, que um vai ter impacto no outro e vai trazer resultado para a empresa. Vai ter realmente um impacto positivo. Eu vou entender de recrutamento e seleção, mas que o recrutamento e seleção vai ter impacto até no desligamento daquele colaborador.
Se eu não recrutar de forma correta, conforme o fit cultural da empresa, conforme o perfil da empresa, conforme o que o líder espera daquele candidato, quanto colaborador, com certeza o impacto no desligamento ele vai ser muito alto. Ele vai ser diretamente daqui a 2 meses, 3 meses, depois do período de experiência, ele vai ser desligado rapidamente, porque no início não foi feito de forma correta. Tá bom. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre psicologia organizacional, que também é dentro do seu negócio, do seu foco de trabalho. Exato. Então, a psicologia organizacional tem muito esse olhar, esse viés para a área de empresas. Então, dentro da psicologia, tem psicologia clínica, que é praticamente terapia, tem a psicologia do trânsito, tem psicologia mais voltado para o social, hospitalar, enfim, tem vários campos. E a psicologia organizacional atua diretamente com as empresas. Pode atuar com consultoria, mentoria, como RH, coordenador, gerente. Então, pode atuar em diversos ramos dentro da psicologia organizacional. A diferença é que o psicólogo organizacional vai aplicar testagem, então toda a parte de teste psicológico que só psicólogo pode aplicar. Então tem esse diferencial e também vai ter um olhar mais para competências humanas e para o comportamento humano. Bem esse viés, esse olhar para capital humano. Então, quanto colaborador, o que a gente pode potencializar as competências e também desenvolver as competências que ainda não estão bem desenvolvidas. Nós estamos numa conversa muito agradável aqui com a Rafaela Munari, que ela é psicóloga organizacional, professora, palestrante, mentora e consultora de RH. Dentro da psicologia organizacional, você acha que o profissional de RH, vou usar um termo assim bem... Ele é desorganizado, não? Não tem muita organização, é isso? Que poderia pensar exatamente dessa linha aí também, Rafaela? Se o profissional ele não tem consciência e não sabe fazer e implementar os processos de forma correta, fica totalmente desorganizado, sim. Então, que nem eu comentei anteriormente, né? Não adianta eu começar pelo fim. Não adianta eu começar pelo desligamento se o início, que é a contratação, não está bem estruturado. Ele fica totalmente desorganizado, não faz sentido nenhum, e aí sim ele vai ser totalmente desorganizado. Perfeito. Não vai ter organização nenhuma, aí não vai render o serviço dele. Não vai render. E é legal a gente falar da psicologia organizacional, Ari, porque muitos psicólogos são solicitados pelas empresas. Lá no anúncio de vaga tem preferência cursar psicologia, ter formação em psicologia. E muitas vezes é realmente esse olhar diferenciado para o ser humano, para aplicar teste psicológico, que muitos profissionais de RH, tendo outras formações, não podem fazer. Então, o quanto é importante o psicólogo organizacional se posicionar como especialista na área de gestão de pessoas. Mas será que eles se posicionam a esse ponto, Rafaela? Aí que a gente entra, né, educando esses profissionais. É nessa parte que a psicologia organizacional entra para preparar esses profissionais para atuar de forma estratégica e atuar de forma consciente. Então, eu não vou para a empresa, para a área organizacional, para clinicar. Esse não é o objetivo. A clínica é diferente da organização. E eu tenho que ir com esse olhar. Eu preciso entender que, muitas vezes, o que eu aprendo na faculdade de clínica é para atuar em clínica. Eu não vou fazer clínica dentro da empresa, porque não vai funcionar, não vai ter resultado. Nessas andanças suas que você tem ministrado esses cursos, o seu material lá, que você tem aquelas informações lá que você citou do Netflix, tipo Netflix, você acha que o profissional de RH hoje, na organização na qual ele administra, ele participa, esse profissional de RH deveria estar em que patamar na empresa, por exemplo? Na linha de marketing, diretor de marketing, diretor de sei o quê, diretor industrial e tal, e aí diretor de RH.
Você acha que o RH tem que estar exatamente inserido nesse contexto aí, Rafaela? Aí eu vou falar, a minha fala vai ser um pouco polêmica, mas empresa que quer ter sucesso e quer realmente ter resultado com recursos humanos, deveria estar ao lado do CEO, ao lado do presidente. Eu acredito muito num RH estratégico que ele vai conversar com todos os diretores que estão abaixo do CEO. E não é uma questão de se submeter ao RH, não é uma questão de realmente eu mandar nos outros, não é com esse intuito. É realmente fazer gestão de pessoas. Porque qual que é o objetivo do RH? O objetivo do RH não é o RH fazer gestão de pessoas, é dar ferramentas para que a liderança faça a gestão da sua equipe. Eu preciso ensinar, eu preciso prover ferramentas, processos, para que o líder possa fazer a gestão das pessoas da melhor maneira possível, visando lucratividade, visando produtividade, visando fazer as coisas no menor tempo possível, porque uma empresa, obviamente, só existe por causa do lucro. Ela só existe se ela tiver lucro. Então, quando eu consigo ter ali o presidente, o CEO, e ter ao lado o gestor de RH, diretor, a pessoa com que ela seja realmente tomadora de decisão junto com o CEO, visando estratégia, visando lucratividade, produtividade, posicionamento e gestão de pessoas. Pode ser um pouco... essa fala pode ser um pouco polêmica, mas é realmente a visão que eu acredito. E não desfazendo, né, desmerecendo os outros diretores ou os outros setores, mas é extrair o melhor do RH para que ele converse com todos os outros setores. Não adianta ele conversar com o CEO pensando que ele está na sombra, num guarda-chuva maravilhoso, sem ele estar lá realmente no dia a dia do colaborador, né? Pode ser um pedreiro ou alguém, um engenheiro. Se você não sabe, por exemplo, vamos supor, você depara com um engenheiro assentando tijolo, por exemplo. Você vai falar, pô, mas o engenheiro fazendo aquilo? Não é o engenheiro fazendo aquilo. É um engenheiro que sabe do assunto e sabe como é que faz aquele material lá, como é que é feito aquilo, para depois não ter problema lá para frente, entendeu? Então, basicamente é isso aí. Agora, o profissional de RH também tem que entender esses assuntos, tem que entender desses processos que existem na empresa. E também mais um detalhe. Exato. Também mais um detalhe, né, Rafael? Entender tudo isso aí e não levar nada para casa, deixar guardado lá na empresa. Amanhã vai lá, pega a mochila de novo dele e vai desenvolver o trabalho. Né? Exatamente, é ser o parceiro do negócio. O RH, eu vejo que o RH, ele não deve ser um setor de imposição. Ele não deve ser um setor de que vou mandar e é assim que funciona. Eu acho que o RH, ele é um parceiro de negócios estratégicos. Como que eu posso extrair o melhor do setor, o melhor do colaborador, em questão de resultado, em questão de produtividade, em questão de meta. Até uma vez eu estava vendo uma palestra do Leandro Castelo, ele, enfim, tem diversas empresas de franquias em diversos ramos, e ele começou realmente a ter lucratividade quando ele redesenhou o processo das suas empresas, colocando o RH ao seu lado. Então, ele é um grande CEO reconhecido aí por Forbes e diversas outras revistas e também referências, que ele é o CEO de diversas empresas, e ele sendo CEO, o RH, gestão de pessoas, está ao seu lado. Porque a partir das estratégias, ele consegue desenhar com cada diretoria, com cada setor, qual que é a melhor estratégia para o seu negócio. Esse desenho, esse olhar que o RH tem que ter, é um olhar realmente incisivo, né? Ele tem que olhou e acertou, e acerta. Isso aí vai adquirir com o tempo, assistindo às suas aulas. Exato. E tem duas coisas que a gente sempre fala muito, que é importantíssimo para o RH, para recursos humanos, que é
passar credibilidade e saber se posicionar. É. Então, eu preciso entender do que eu estou falando, eu preciso passar credibilidade, estar atualizada com lei, estar atualizado com o que tem no mercado. Até antes de começar, a gente estava comentando sobre inteligência artificial. Como é que eu posso utilizar a inteligência artificial no RH? Se saiu alguma lei nova, eu preciso estar atualizada. E posicionamento. O RH deve saber se posicionar na forma correta e também de uma maneira com que passe segurança para o líder. Então, o líder tem uma dúvida. Se eu não saber me posicionar e saber dizer o que eu quero dizer de uma forma bem comunicativa, de uma forma clara, de uma forma objetiva, ele não vai comprar aquela ideia. Ele não vai querer implementar o processo. Então, 2 palavrinhas que o RH tem que saber é se posicionar e também passar credibilidade para a autogestão. Mas você acha que essa credibilidade que ele tem que passar é nato dele? Isso flui normalmente na vida dele? Eu acho que acho que não é inato. Eu acho que se aprende. Obviamente, tem algumas pessoas que têm mais facilidade, que nem liderança, né? Algumas pessoas têm facilidade, mas são competências que você consegue sim aprender. É treino. Obviamente, eu posso começar com um pouco de medo, mas eu vou aprendendo. Quanto mais eu exercitar, mais eu vou passar credibilidade e vou me posicionar de forma correta. A mesma coisa aconteceu com você, quando chegou o primeiro dia na sala de aula, né? Exatamente. Exatamente. E eu nunca pensei na vida em ensinar pessoas, né, a falar sobre RH ou aprender sobre psicologia organizacional. Foi uma construção. Então, eu até lembro, falo sempre com a minha sócia, eu sempre lembro que a primeira vez que eu gravei um curso foi horrível. Eu não sabia me posicionar para a câmera, parava e regravava várias vezes. Hoje flui de forma muito natural. É treino. É treino. Vai se adaptando, vai aprendendo, vai observando, vai recebendo feedback, e aí essa forma construtiva vai te ensinando a várias outras competências. Eu falaria ainda que vai precisar de muita informação para ele poder buscar isso tudo para o mercado, né? Ele precisa de mais detalhes, ele precisa conhecer mais detalhes, conhecer mais pessoas, precisa conversar com mais pessoas, ele precisa colocar isso mais, se posicionar melhor e conversar com essas pessoas para saber, olha, o que você tem feito aí de bom na sua empresa, que você tem, olha, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, não, sabe? Então, dentro desse contexto, é que ele tem que fazer, que é o famoso relacionamento, né, que tem que acontecer, né? Porque o que é bom para uma empresa não é muito bom para outra empresa, mas já dá para ele ter uma base do que ele quer, um desenho, praticamente um desenho, de que ele pode implementar na empresa dele. O famoso networking e benchmarking, né? Que a gente precisa fazer com as pessoas. E isso é bem legal você comentar, Ari, porque muitas vezes eu quero implementar na minha empresa auxílio educacional. Perfeito. Várias empresas têm, mas muitas empresas têm modelos diferentes. E não quer dizer que na empresa X vai funcionar para a minha empresa. Então, fazer benchmarking, né? Fazer essa troca de ideias com diversas empresas faz com que a minha política de auxílio educacional, por exemplo, se fortaleça conforme a minha cultura, mas de uma forma muito mais facilitada. Então, a chance de errar menos, ela é mais provável, porque eu já vou conhecer outros estilos de auxílio educacional. E essa forma linear é muito importante. Exatamente. E para tudo, né? E network, então, na área de recursos humanos, na área de psicologia organizacional, é fundamental. É fundamental. Porque se ele não conseguir trocar informações, se ele não conseguir se comunicar, nossa, aí é o caos total, né, Rafaela? Ainda bem uma área que trabalha 100% com pessoas. E também, eu também fico assim, não adianta você falar assim, olha, eu trabalho com RH porque eu gosto de pessoas. Aí daí? É um erro.
E daí? Exato, exato. E existe também uma frase que o RH cuida de pessoas e o departamento pessoal de processos. É o maior mito que tem atualmente, porque o departamento pessoal ele vai trabalhar muito com pessoas. Geralmente ele tem que explicar a folha de pagamento para o líder, tem que explicar ponto para o colaborador, tem que falar com a diretoria da lei nova, e o RH, a contrapartida, também trabalha com processo. Eu tenho que entender de todos os subsistemas, eu tenho que ter uma visão generalista para depois ter uma visão estratégica. A minha base dos processos vai depender muito do que eu implementar para depois ser estratégico. Então, é um mito. Tanto o RH quanto o DP vão cuidar de pessoas, entender de pessoas, mas também dependem da implementação correta dos processos. Então, os dois vão trabalhar com pessoas e com processos. E se só gostar de pessoas, né, o RH não é o mundo da lista do País das Maravilhas que só conversa com pessoas. Você não fica o dia inteiro na sala conversando com o diretor, atendendo o funcionário. Esse é 1% das atividades, das funções que tem no RH. Você vai implementar muito processo, entender de muito processo e ter uma linha de raciocínio, né? Uma linha de início, meio e fim, tem que ter muito clara. E aí, esse processo vai ter impacto nas pessoas. Mas eu não vou trabalhar diretamente 100% sempre com pessoas. E essa visão generalista que ele deve ter é o ponto mais importante da carreira dele também, né? Sabe? A carreira dele é isso aí. Pô. Sim. Tem um livro que a gente traz nas nossas formações, que é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Como chama o livro? Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? E esse livro é muito interessante, ele não fala diretamente da área de RH, né? Ele não é direcionado para a área de recursos humanos, mas ele é voltado para a construção de carreira. O quanto você ter uma visão generalista, uma visão sistêmica, uma visão macro sobre tudo, sobre funções que você faz profissional, vai impactar na sua performance, na sua produtividade, no seu resultado, no seu crescimento. Então, pensando, né, trazendo para RH e pensando numa construção, se eu sou assistente de RH e eu quero ser um diretor, eu vou passar por analista de RH, coordenador de RH, gerente de RH. E aí, quando eu sou um gerente de RH, um diretor de RH, eu não vou olhar só recrutamento e seleção. Eu não vou olhar só benefícios. Eu não vou olhar só folha de pagamento. Eu vou olhar todos os subsistemas da área de gestão de pessoas. Eu vou olhar folha de pagamento, eu vou olhar recrutamento e seleção, eu vou olhar benefícios, eu vou olhar a parte estratégica, eu vou olhar a parte operacional, eu vou fazer gestão de pessoas. Então, quanto mais sólida essa visão generalista, mais fácil eu chegar no topo, ter uma tomada de decisão assertiva e realmente construir esse RH para negócios. É muito mais fácil eu ter uma visão macro e ter pessoas que direcionam o micro ali, que façam uma gestão micro de cada processo, mas se eu quero chegar no topo, eu preciso ter essa visão generalista. A gente costuma falar que é a visão de drone, né? Exato. Essa visão de drone que você tem, essa, assim, praticamente, não vou dizer que é exatamente isso, mas você tem um raio-x da empresa na sua mão, ali, no seu dia a dia, né? Exato, porque eu sendo par, por exemplo, de outros diretores, vai chegar o diretor financeiro, ele vai me perguntar sobre a folha de pagamento. Por que esse mês a folha de pagamento deu um estouro de 10%? Ou teve um aumento de X mil reais? Eu preciso entender disso. Só que quando eu for abrir a folha de pagamento, pode ser que essa folha de pagamento deu um gap no desligamento. Então, eu preciso entender qual que é o impacto do desligamento dentro da folha de pagamento. E aí, o desligamento, ele tem vários processos. Tem o processo da rescisão, tem o processo do feedback, tem o processo de avaliação de desempenho. E aí, eu preciso também entender da avaliação de desempenho. Foi feita? Não foi feita? Qual foi o resultado? Teve reversão? O líder aplicou?
Então, essa visão macro me ajuda também a atender os outros setores. Vai chegar o setor da produção, o diretor da área da produção. Ele quer entender como que ele consegue qualificar melhor os seus colaboradores, como ele consegue aumentar a produtividade. Eu, quanto diretora de RH, preciso entender de treinamento e desenvolvimento. Preciso entender qual que é o orçamento que eu tenho para treinamento e desenvolvimento. Quais são os treinamentos que fazem sentido para desenvolver aquela competência. Então, essa visão macro me ajuda a atender todos os setores da empresa. Assim, vamos supor que você tenha o seu diretor comercial, ele chega para você assim e fala assim, Rafaela, você tem que demitir fulano e tal. Vira as costas e vai embora. Exato. E eu não sei nada. Se você não tem essas informações todas, se você não tem esse raio-x da mão, como é que você vai falar para ele? Não, pera um pouquinho só. Fulano, pera um pouquinho só. Esse fulano aqui que você está falando, esse fulano que produz assim, faz isso, faz aquilo, claro que no mundo não vai pegar uma empresa que tenha 2.000, 5.000 funcionários, e você vai saber um por um deles, cada um faz mais. Você vai ter uma visão de cada departamento da empresa. Mas até para ler esse histórico, eu preciso ter essa visão. Vai ter lá 5.000 funcionários. Obviamente, é difícil conhecer os 5.000. O Joãozinho que trabalha à noite lá na produção. Isso. Muitas vezes o diretor de RH, o gerente, não vai conhecer a cara do Joãozinho. Claro. Mas tendo uma visão generalista, eu tendo as informações do Joãozinho, eu já vou saber que decisão tomar. Se eu tenho a variação de desempenho que está ótima, que ele estava para ser promovido, não tem advertência, não tem falta, tem ali uma média de hora extra aceitável conforme a empresa quer. O recrutamento e seleção, ele já está na empresa há 4 anos. E o diretor comercial vem dizer, olha, Rafaela, eu quero demitir o Joãozinho da produção, não faz sentido nenhum. Porque eu tenho ciência dos processos que estão implementados na minha empresa. Agora, se eu não tenho esse conhecimento e eu sou um líder de RH que só sabe folha de pagamento, eu vou dizer, tá bom, eu vou demitir o Joãozinho. Manda embora. Em detrimento de qualquer situação, eu mando ele embora. Pô, você está mandando, eu mando ele embora. Tá bom. Não, mas assim, acho que assim, o diretor deveria também entender assim, manda ele embora, vírgula, desde que... Exato. Sabe? Então, não é assim, manda embora. E aí que tá a diferença, Ari, do RH, que ele é estratégico, sabe se posicionar e passa credibilidade. Porque ele tem os processos definidos, tem política de desligamento, política de contratação, política de férias. Então, o diretor comercial, ele sabe que ele não vai chegar no diretor de RH e falar, amanhã eu quero férias pro Ari. Assim que funciona. Eu tenho que dar aviso de férias, eu tenho que programar pagamento. Então, essa visão é diferente. Quando eu me posiciono de uma maneira correta, o diretor de comercial vai dizer, tem política, tem resultado, e aí a empresa passa a ver a área de gestão de recursos humanos de uma forma diferenciada. E isso beneficia a empresa como um todo. Com certeza. Rafaela Munari, gostei muito da conversa com você, foi salutar pra caramba, foi muito inteligente, muito inteligente mesmo. Você tem aí assim, de pronto, assim, um case de sucesso, alguma coisa assim que você pode falar, olha, esse aqui foi fantástico, essa ideia, essa situação foi maravilhosa. Você tem alguma coisa assim? Deve ter muitos, né? Mas vamos pegar, pontua um. Tenho alguns. Eu já fui gerente de RH, fui gerente regional de RH na logística da Ambev. Então eu trabalhei, comecei como analista de RH e fui subindo de cargos. Então essa visão generalista me ajudou muito. E um case de sucesso que eu gosto muito foi redução de turnover de 100% e a gente conseguiu reduzir para 15% em 2 anos.
Então, o primeiro ano a gente conseguiu reduzir de 100%, até 100, era 103%, 103% para em torno de 40%, e no segundo ano a gente reduziu para 15%. Falando de logística, é uma área que tem um turnover muito alto. Sim. Então, eu comecei revisando os processos de recrutamento e seleção. Então, como que eles estavam sendo feitos, como eles estavam sendo anunciados. A gente enxugou um pouco o processo de recrutamento e seleção, porque muitas vezes era muito longo, então tinha muitas provas, demorava muito, muitos candidatos desistiam no meio do processo, porque tinha prova prática, prova escrita. Então, uma das ações foi fazer a entrevista, prova escrita e prova prática, tudo no mesmo dia. Então, com os candidatos que já passavam. E aí, os melhores, a gente passava para a liderança no mesmo dia para dar agilidade ao processo. Então, essa foi a primeira ação. E a segunda ação para reduzir o turnover foi entender como que estavam os outros processos para que o desligamento ele não fosse algo por nada. Então, o gerente ali, o líder, ele não podia chegar no RH e dizer, quero demitir o fulano, sem antes uma revisão. Então, eles tinham data de corte, tinha que ser feito a solicitação de desligamento até dia 15 de cada mês, para que o RH levantasse todas as informações, passasse para o líder e o líder tomasse essa decisão. Então, começou pelo recrutamento e seleção mais ágil e mais eficaz, para que não demorasse tanto, juntamente com a importância do líder, para que ele tomasse a decisão final de uma forma muito rápida, e o desligamento também fosse implementado uma data de corte para ver se aquele desligamento fazia sentido ou não. E aí, obviamente, depois disso estruturado, a gente definiu uma vez por semana entrevista com candidatos para ter banco de currículos. Então, já tinha noção desse banco, quem estava qualificado e quem não estava. E aí, todos os meses, fazia controle de turnover com um plano de ação de reversão. E aí, tem uma ferramenta que se chama GOP e GAPA. Então, a GOP são as melhores práticas e a GAPA é o quanto cada ação, em percentual, consegue interferir no indicador. Então, minuciosamente, era feito mês a mês essa apresentação de resultados. E aí, eu imagino que você deve ter implantado também cargos e salários, né, para você poder fortalecer esse pessoal. Porque quando a gente foi atuar, né, quando a gente entendeu essa visão do turnover que estava extremamente alta, depois de entender recrutamento e seleção e a parte de desligamento, todos os outros processos eles foram intensificados e revisitados. Então, a gente começou um passo a passo, a gente construiu uma linha de vida do colaborador dentro da organização. Então, a gente revisitou todo o programa de integração, a gente revisitou toda a avaliação de experiência, avaliação de desempenho, cargos e salários, pesquisa de clima, treinou toda a liderança, que muitos líderes não sabiam os processos de RH, porque quando se fala de RH e liderança, 98% dos processos, quem executa é o líder. É o líder que vai fornecer feedback, é ele que vai dar a palavra final do recrutamento e seleção, é ele que vai fazer o levantamento de necessidades de cada treinamento que o colaborador precisa, é ele que está no dia a dia. Então, a gente treinou esses líderes e depois, sim, todos os processos foram revisitados. Mas eu acho que essa ação de imediato, de entender recrutamento e seleção, enxugar esse processo com mais rapidez e também travar o desligamento, foi uma virada de chave muito grande para o turnover. Foi. E assim, e você também conseguiu colocar para esse diretor, ou essas pessoas responsáveis por isso, que aquele funcionário não é um número, né? Exato. E depois teve, né? Depois a gente conseguiu também fazer boas práticas na parte de absenteísmo, com consequência, o absenteísmo ele reduziu muito também. Por dia faltavam em torno de 8, 12 pessoas. Esse número também reduziu a quase 0%, foi bem bacana. E uma outra prática muito legal que a gente implementou na empresa eram os workshops de folha de pagamento. Então, todo mês, antes de fechar a folha, a gente tinha um dia específico, geralmente era pelo dia 25, 26 de cada mês, sentava financeiro, RH e liderança para atender os colaboradores
e a gente explicava o ponto da folha de pagamento. Então, quanto ele ia receber, se tinha remuneração variável, se tinha falta, o quanto era descontado, o que era o INSS. Então, a gente explicava folha a folha para o colaborador de pagamento. Se tivesse errado, a gente já corrigia para o pagamento não ir no dia do pagamento errado. Então, a gente começou a construir a tal da credibilidade, da transparência, a gente começou a construir dessa forma também. E aí fica assim, né? Fica objeto de desejo, né? Eu quero trabalhar nessa empresa. Eu, em específico, dessa empresa, eu realmente saí por uma liderança tóxica. Eu trabalhei lá por 6 anos e foi, enfim, uma troca de liderança que acabou me fazendo pedir desligamento. Mas, enfim, trabalhei belos anos lá, tive muitas promoções dentro da empresa, diversos cases também, e fui muito feliz enquanto estive lá, mas tudo tem um ciclo, né? E hoje sou muito feliz empreendendo na área da psicologia, na área de RH, porque eu consigo passar também esse ensinamento a outros profissionais. Aquilo lá, na verdade, aquilo lá foi um aprendizado seu que você vai carregar para o seu dia a dia e vai chegar para... Não faça tal coisa, porque isso aqui eu já vivenciei e isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. Hoje a gente encurta caminhos. Então, já passei por tanta coisa já dentro ali da área da logística que a gente consegue encurtar caminhos de processos. Tá bom. Conversamos um papo muito gostoso com a Rafaela Munari, que ela é psicóloga organizacional, professora, palestrante, mentora e consultora de RH. Que bárbaro, muito, muito, muito bom. E também ela é diretora de Psicologia e Organização na APSA, que é nosso parceiro, que é a Associação Brasileira de Profissionais de RH. Olha, Rafaela, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você abrir um espaço aí na sua agenda para nós conversarmos, conversar. Isso aqui foi maravilhoso, essa conversa aqui. Gostei demais dessa conversa de você, muito bacana. Eu que agradeço o convite, Ari, e também queria convidar todos a se associarem na APSA. É gratuito o primeiro ano, então entrem no site da APSA, faça sua inscrição, muito conteúdo de qualidade, muitas pessoas e mega experientes da área de direção de pessoas, ESG, tem da parte de mulher, diversidade, diretores de grandes empresas, consultores renomados. Então, entre no site da APSA, faça sua inscrição quanto associado, é gratuito, vão ter diversos eventos. Agora, em agosto, também tem um mega evento em São Paulo, com muitos diretores falando sobre a área de RH. E também conheçam o RH IDP Play, que é o streaming de RH IDP da minha empresa. Então, todos convidados para conhecer a APSA e conhecer o RH IDP Play. Então, eu queria saber como é que eu vou achar esse RH IDP Play aí. Tá no rhidpjuntos.com.br. Ah, tá no site, então. Tá no site, é lá um site. Lá você abre uma aba e você tem os cursos e você vai acessar lá, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Totalmente online. E se a pessoa quer conversar com você, Rafaela Munari, como que ela acha você? Pode entrar no todas as minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Rafaela Munari, já me encontra. Não tem 2 L, não tem nada, é Rafaela Munari, um L só. Rafaela Munari com L só, bem tranquilo, consegue me achar. Perfeito, tá bom. Muito obrigado, Rafaela, muito obrigado. Um abraço para você, seja muito feliz. Grande abraço. Então, olha, e continua assim, inteligente, passando todas as informações para o nosso profissional de RH, que eles merecem mesmo. Obrigada, Ari. Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos ver se a gente se encontra. Grande abraço. A gente se encontra em algum evento da APSA, aí a gente vai se encontrar, tá bom? Com certeza. Um abraço, boa sorte. Grande abraço. Tchau, obrigado. Tchau.